Fala galera, mais uma vez bem-vindos ao Datalogando. Hoje eu tô aqui com o Denis Fer. Denão, muitíssimo obrigado, cara, por participar desse programa mais uma vez. Muito feliz. O Denis é CEO da Just a Little Data, certo? Certo. É CEO da Pets do Bem também. Pets do Bem também. E ele também é responsável pelo Data Summit, que acontece aqui no Brasil também. Tem essa frente, né, Denão? A gente monta um Data Summit aí 2 vezes por ano, junto com o pessoal do Nova Bra. Os amigos do mercado e tudo mais, são 3 empresas aí que se juntam. Em outubro tá vindo o nosso próximo Data Summit aí, a gente logo traz novidades. Genial. Muito legal. Denão, vamos começar nosso papo então. Geralmente eu faço aquela introdução geral, quem é você e tudo mais. Eu acho que, obviamente, todo mundo quer saber como você chegou a criar a Just a Little Data, como veio em relação a isso. Conta um pouquinho pra gente então, como foi essa chegada aqui, essa caminhada até aí. Legal, eu sempre fui um cara que trabalha com dados há bastante tempo, né? Eu me formei em sistemas de informação, era programador quando era moleque, fiz processamento de dados na minha época aí de técnico, sempre trabalhando muito próximo dos times de marketing, dos times que cuidava ali de cliente de alguma forma. Então toda a plataforma que eu desenvolvia meio que era para isso. E aí eu escutava muitas vezes o pessoal de agência, o pessoal de marketing ali das áreas dos clientes que eu trabalhava na época, falando, a nossa persona, o nosso cliente é o senhor super moderno que tem lá 50 anos e uma renda assim, assado. E aí eu já dava umas buscadas no banco de dados ali e falava, não, mas não é. Sei que vocês estão falando ainda, não é não. E aí acabou que meio que isso foi me consumindo, assim, essa história de trabalhar muito próximo de banco de dados. Comecei a montar uns projetos de BI dentro das empresas que trabalhava. E até que eu trabalhava uma época ali na SPCom, uma empresa de call center, eu era diretor de tecnologia, eu montei um projeto de BI muito bacana ali para o Citibank. E aí eu fui convidado, o Citibank era cliente da empresa, e eles convidaram para assumir lá a área de trabalhar lá na área de PRM, na área de CRM, na área de BI. Isso com 25 anos, então foi muito, muito bacana assim para mim. E lá era dados puro e negócio puro, aprendi muita coisa lá nessa época. Então teu background já começa com processamento de dados, que a gente vê na publicidade é um pouco diferente, né? Eu de Citibank, 2-3 anos de Citibank, acabei sendo participando ali num processo, sendo convidado pelo Guto para assumir a vice-presidência da Sunset de projetos, tecnologia e BI. Puta, que legal. Na época, uma conta grande que eles tinham que era com a Fiat, CRM de Fiat. Eu entrei lá muito por conta dessa conta e já para trabalhar com dados, para reestruturar toda essa área de CRM, a parte de analytics ali da Sunset. Isso nós estamos falando 2009. Então, em 2009 eu já estava contratando estatística para uma agência de publicidade, mas eu caí. Ainda hoje, algumas poucas agências têm isso, né? Quer ter um estatístico não, na ainda época, hoje. Eu lembro que o Guto, sempre muito visionário, estava puxando essa frente, mas assim, colocar um estatístico no meio da publicidade era maluquice, um físico no meio da publicidade era maluquice. Eu lembro que trouxe um amigo, o Carlão, que trouxe do Citibank para lá. Cara, o cara vivia de terno, gravata, não sei o que. Deu 3 meses e já tava com os cabelão desse tamanho, todo moderno. Hoje o cara tem um hotel na Bahia. Tipo, eu tô completamente oposto. Mudou completamente. Você melhorou ou piorou, cara? Não sei, às vezes a gente troca aí e acho que melhorei. Mas o cara, assim, de bancário ali, entrou no mundo da agência e, assim, até para se adaptar a esse tipo de profissional, de perfil, é diferente. E aí o trabalho começou a ser desenvolvido, e aí entrou mídia de performance, como é que a gente traz toda essa base estatística para a mídia. Enfim, e aí comecei a atuar um pouco nesse mundo de marketing e comunicação propriamente dito. Falando nessa parte de estatístico em agência, a Sunset foi uma das agências, acho que a única agência que eu trabalhei que tinha uma equipe de DBM. Lá atrás, hoje em dia várias já tem. Certo. Mas lá atrás a Sunset era uma de DBM. Você que criou esse departamento também lá dentro? Quando eu cheguei lá já tinha uma área de CRM, tinha uma menina que era uma estatística que estava saindo da empresa em 2009, então realmente eles já tinham esse mindset. Eu, de fato, acho que fui a primeira pessoa ali mais de exatas dentro da agência a começar a criar isso junto com o time de planejamento, criação, aí tinha que envolver todo mundo. Que legal. Muitas brigas no começo, mas acontece. Até acostumar com esse processo, cara, ter uma pessoa resolvendo essa parte de exatas nas outras áreas que já estão acostumadas a trabalhar um processo de trabalho. Eu lembro da minha primeira coisa que eu fiz aí, 2-3 dias de empresa, eu fiz uma análise, enfim, de um negócio lá acho que era até da própria Fiat na época, e eu entrei na sala do Guto, dá licença um minutinho, eu só te mostrar um negócio que eu tô levando pro cliente. Eu tinha 2 folhas impressas e acho que uns
8 gráficos em cada uma. Quase apanhei ele. Calma aí, cadê o storytelling dessa história? Tem que contar direito e tal. 2009 era a época do storytelling. Deixa eu aprender essa parte visual e tudo mais. Acho que eu não aprendi até hoje. Mas tá aí. Mas foi bacana. Então, e a Just a Little Data, cara? Aí... Qual o intuito dela? Como que ela chegou? Qual foi esse ponto? Por que você falou, cara, preciso montar uma empresa focada em dados e qual é o dinamismo da Just a Little Data? Eu sempre me considerei uma pessoa que gostava muito de trabalhar dados e como que eles influenciavam no negócio. Eu entendia um pouco a demanda e a necessidade que os clientes tinham e tentava resolver isso através de tecnologia, que é a minha formação, BI e dados, que foi a maior parte da minha carreira, minha atuação, e mídia nesse final ali de Sunset, cuidando das operações de mídia, de performance, como VP de mídia lá, e mídia. Então tinha uma tríade aí de mídia, tecnologia e dados que era muito forte em mim. E eu sempre me senti muita vontade de trocar isso bem com os clientes. Quando eu saí da Sunset, eu fiquei muito focado nesse projeto Pets do Bem, um projeto que tem um viés social muito grande. E acabou que um cliente, um ex-cliente, um amigo, um parceiro, um concorrente, uma pessoa de veículo, enfim, a galera começou a me chamar, Denis, me ajuda aqui a desenvolver esse trabalho. E os trabalhos, sempre que eu ia dar a solução, era calma aí, então vamos analisar isso, vamos analisar essa informação, vamos juntar esses dados, vamos juntar essas tabelas, vamos colocar uma automatização aqui de um relatório, de uma análise, vamos desenvolver uma modelagem estatística. E isso começou a crescer. E aí, ali, vamos dizer, eu com a minha empresa, o PSB, meio que um freela, numa atuação meio consultoria, acaba ficando limitado. Você tem um volume de horas no dia que não acaba. E aí eu falei, preciso colocar isso como uma empresa e colocar isso de pé, até para ter mais pessoas próximas a mim, melhores que eu, para até atuar nisso, pessoas mais técnicas, planejamento, enfim, que pensam melhor o business. Nesse meio do caminho, isso em 2018, eu encontrei o Bob Rohain e o Bazinho. Eles estavam se juntando naquela época criando a The Bee Network, que é uma network de empresas focadas aí no segmento de comunicação, marketing e publicidade, mas que tem ali um viés totalmente diferente uma da outra, com seus focos de negócio específicos, e estavam ali numa frente de, a gente precisa colocar no ar empresas aqui, e uma das pilares que a gente quer é de dados. E eu, com esses clientes meio na PF ali tocando alguma coisa, falei, cara, então vamos se juntar e vamos abrir a Just. E aí ficou um nome de um projeto interno, como vai chamar? A Just a Little Data é o nosso projeto interno. Não precisa ter 1 bilhão de dados para você direcionar o teu negócio. Vamos começar no small data, vamos no pequeno, vamos começar a provar a ROI e tudo mais para os clientes, para daí dar o passo maior, né? Eu participei de algumas implementações de Adobe, a plataforma inteira de Adobe, do Google, o suite completo do Google, algumas grandes empresas e, 6 meses, 8 meses para começar a tirar alguma coisa disso. Cara, como que a gente olha dados e dá resultado esse mês? Como que a gente olha dados e dá resultado daqui 30 dias, assim? Então, por isso o Just a Little Data ficou. Os dois gostaram muito dessa pegada, dessa ideia de ser o que a Just faz hoje, assim, de uma maneira muito clara. A gente monta times de dados que vão desenvolver e resolver problemas. Tipo, me dá um problema e através dos dados eu vou buscar hipóteses de solução dele. A Just não é uma agência de dados, é uma consultoria, seria mais uma consultoria de dados, meio mão na massa. Uma consultoria que tem os seus estatísticos, que tem o seu data science, que tem a sua modelagem, tem o seu programador. Então ela é uma consultoria mão na massa, não vou entregar para o cliente PDF, PPT, não é isso, eu vou entregar para o cliente código, modelagem, base de dados organizada, pronta para ser utilizada. Muitas vezes a gente traz essa base de dados para dentro de casa, trabalha ela, cria as modelagens, faz as análises que a gente precisa, testa essas hipóteses que a gente cria, por exemplo, no cliente, se são hipóteses verdadeiras, ok. Agora automatiza isso dentro do ambiente do cliente e é para ele dar continuidade no projeto. Puta, que legal. Um fato interessante também da Just a Little Data, vocês têm quantos anos hoje? Isso já... São 1 ano e meio, quase 2 anos aí de CNPJ aí formado. Curiosamente, vocês já estão também atuando fora do Brasil, né? Também. A gente fez um trabalho aqui bastante grande para a Ambev, bem bacana inclusive, e aí a gente, enfim, através dos contatos e da própria indicação da Ambev, a gente chegou a trabalhar para o Grupo Modelo, lá no México, que é a Ambev, vamos dizer, de lá, comprou o Grupo Modelo, enfim, se associaram, e a gente trabalhou lá em 3 projetos diferentes, cross-marca ali, que foram bem bacanas. Acho que um de destaque ali foi
festival que eles têm lá que chama Septemberfest, que é o nosso Oktoberfest aqui. Tá. E a gente fez lá toda uma ação data-driven, real-time durante o festival. Puta, Enquanto as legal, pessoas cara. estavam lá curtindo a cerveja, o palco, o show, música, a gente estava num backstage ali com telas em real-time atuando, como era tudo cashless, né? A Era atuação. toda cashless? 100% cashless. Que Então a gente legal, estava ali cara. tratando o que está vendendo, o que não está, o que está no estoque, como está o ticket médio, identificando online perfis de consumidores. Então, putz, tem o Denis lá, que é o cara chegou, tá tomando Corona e tá fiel na Corona. O que a gente faz para ele via SMS durante o evento? Que legal. Tem um outro grupo de clientes que está lá experimentando as artesanais, por exemplo. Cada hora toma uma diferente artesanal. Então, a gente clusterizava esses clientes e mandava SMS ativando eles para, enfim, incrementar o resultado de venda durante o evento ainda. E o resultado disso? Agora, já que você comentou um case super legal assim, cara. Esse case foi muito bom, enfim, deu um resultado de 2 casinhas aí positivo aí Não, no não digo ROI nem financeiro, mas do assim, evento, do assim. feedback, assim, pô, Cara, do foi ponto de ótimo, vista a da gente- empresa, do ponto de vista dos usuários que participaram disso. Eu acho que para o usuário em si, ele não sente, né? O que ele sentia é que, putz, tem uma promoção tudo a ver, acabei de receber um SMS aqui com uma ativação tudo a ver, que está próximo a mim, é algo um produto que eu estou desejando. Então tinha uma resposta muito rápida, assim, 25, 30% das pessoas acabavam Que legal, cara. reagindo àquilo da forma que a gente queria. E de resultado de negócio mesmo para o negócio, pouco mais de 10% aí, vamos deixar assim o nome Aí deixa de ROI líquido quieto. de resultado, assim. Todas as ações com grupo de controle, tudo bonitinho. Foi bem organizado o negócio. E, curiosamente, qual é a visão hoje? Você falou que você foi para o México, né? Fez esse trabalho foi junto com o México. México. Qual é a visão do internacional, no mercado de data relacional no mercado brasileiro, já que você tem essa vivência, digamos assim? Cara, a gente rodou... A gente está muito atrás, a gente está à frente, a gente está equalizado com eles. gente- Qual é a tua visão em relação A a gente isso? rodou um pouquinho Argentina, Tá. México e estamos falando bastante com os Estados Unidos ultimamente. Até temos projetos fechados lá, mas tem 2 ali que estão na cara do gol. E o que a gente entende é que o discurso ele é muito igual e a gente só falou com grandes empresas, então Sim. acho que é alguma coisa meio global. O discurso está muito igual. Acho que o Brasil está um passinho na frente de América Latina. De Argentina e de México, acho que um passinho na frente também. Olha, você não são inclusive 3, México 4, também? acho que um Pô, passinho legal, na cara. frente. E de discurso a mesma coisa que nos Estados Unidos. Talvez eles tenham mais acesso a ferramentas ou recursos um pouco mais, talvez, baratos, ou que eles pegam da Índia, da China, de um monte de lugar lá que eles terceirizam as coisas. Então a conversa nos Estados Unidos é um pouco mais alto nível, Brasil, e aí depois, pelo menos na minha experiência, México e Argentina, mas assim, não ficam para trás. Como discurso, como conversa, estamos no mesmo ponto. Puta, isso é maravilhoso ouvir, porque a gente vê que hoje está tendo esse boom de falar sobre data, de ser empresa data-driven, de falar sobre big data, small data, falar essa frente, e a gente vê que o Brasil realmente tem essa visão lá fora, é super importante. E do ponto de vista também, quando a gente olha para falar de machine learning, inteligência artificial, eu sei que já tem alguns modelos em teste rodando em diversas frentes aqui, inclusive com Estado, mas você vê que, eu não sei se você vai ter essa visão também de fora para cá ou não, porque a gente está entrando num outro cenário que pode ser fora do teu. Mas você vê que a gente também está muito próximo do que você acompanha isso daí? Não sei responder com firmeza, mas muitos projetos nos Estados Unidos estão rodando em cima de Machine Learning e AI, e a gente vê aqui muita gente fazendo bot automatizado, usando árvore de decisão e falando que é uma Machine Learning, né? Isso é Vamos tirar fora aí, lógico, os grandes aí, a Bia do Bradesco, do Itaú, sei lá, eu da Vivo, as grandes marcas que estão ali com as suas inteligências artificiais começando a rodar bem, mas a grande maioria, você vê um monte de botzinho usando modelagem de árvore de decisão, e Cara, não, que a isso gente que eu tem um falo. modelinho e não é bem isso. Eu não sei falar de mercado, está à frente, está atrás, o que eu sei é que a gente está atrás desse assunto, a gente, Brasil e as pessoas que estão envolvidas no mercado, realmente é um assunto muito quente, muito hot, toda vez que ele surge, um monte de gente está correndo atrás, acho que está todo mundo procurando achar como aquilo de fato traz resultado para a empresa, porque implementar por implementar, sem saber o que vai responder aquilo, né? Não faz sentido, é só investimento. Legal. Então, já que você entrou nesse assunto, que eu acho que é um tema legal, além disso, o Denis também escreve bastante sobre data, né? Depois que a gente começou aí com o Just, eu tô começando a pegar gosto aí com
Eu li alguns artigos seus e um dos artigos que eu achei super interessante, vamos começar por um primeiro que eu acho que é super interessante, é a diferenciação entre o profissional hoje de Business Intelligence e o profissional de Data Science. Legal. Como que é a visão, porque o teu texto eu acho que foi muito claro quando você mostra a tua visão e a visão das empresas, que muitas empresas hoje estão talvez misturando, talvez trazendo uma relação muito próxima. E qual é a diferença desse profissional hoje? A gente visita muita empresa, né? Tanto para prospecção quanto para relacionamento, consulta, enfim. Eles chamam a gente para ajuda a direcionar, achar caminhos aqui. E a gente vê muitas coisas acontecendo e assim, sem receita de bolo, ou falar o que é certo, o que é errado. Então, tô aqui para dizer regra nem nada. Esse mundo nosso, tecnologia, tá, é uma sopa de letrinhas, né? Cada hora surge um nome diferente. Mas uma coisa que é muito claro, que eu vejo assim, muitas empresas entendem que querem implementar alguma coisa de data science, que está na moda, de dados, né, na empresa, acaba até contratando profissionais super qualificados, enfim, que tem lá esse nome, esse cargo, essa função dentro da empresa, mas geralmente para chefiar uma área de BI mais antiga, tradicional, assim. E aí a gente vê conflitos de o head, o dono, enfim, pessoas falando, não, que aqui a gente tem um data science e quando você vai olhar, na verdade é uma área de BI, até tem 1 ou 2 profissionais lá, mas que não estão exercitando o futuro, olhando para frente, tá ali olhando para trás aí. Então o que eu vejo é que é super importante ambas as frentes, o cara que é o analítico, o BI, chama aí como quiser, que fica olhando todo o passado, divulgando ele, estratificando ele, mostrando para a empresa todos os resultados, às vezes em real time, numa mesa, numa operação de performance. O cara é super importante para a empresa e que não vai morrer. Sim. Ele está lá fazendo a função dele. E tem até com projeções de futuro, modelagens e tudo mais, indicadores, como é que tem de correlação nisso e naquilo. E você tem o profissional que aí sim, para mim, o Data Science é o cara que resolve o problema, ele não é reporteiro, ele não está lá para montar relatório. Ele está lá para resolver um problema através, muitas vezes, de dados. E aí o que você vê, às vezes, o briefing para esse cara é um briefing de, qual é o resultado disso, daquilo. Cruza uma informação, sei lá, cara, esse cara não está exercendo a função do nome que ele está levando, né? Dá o problema para ele resolver. Eu tenho que diminuir um custo aqui numa margem assim de um grupo de produtos tal. Como que eu faço isso? Esse é o problema de business, dá um problema de business pro cara, e não... Mas eu acho que isso daí está implícito também nos clientes. Por exemplo, eu trabalho com alguns clientes hoje que eles chegam e falam assim, eles veem que você faz um trabalho de Business Analytics, digamos, muito forte, aí fala assim, vocês conseguiriam fazer uma modelagem estatística? Fala, cara, isso seria uma outra etapa, seria uma contratação. Mas vocês não são BI? Então o que acontece? Fica aquela questão do você é o BI, então eles acho que falta um pouco dessa visão. Principalmente no mercado de comunicação, porque o mercado de comunicação é um mercado de humanas que agora está cada vez caindo mais, pegando por dados, por exatas, está vindo cada vez mais essa informação. O meu ponto é, de novo, eu tento tirar a sopa de letrinhas, tanto faz se a cara é de BI, se não é. O ponto é o briefing vir, monta uma modelagem para fazer isso. Cara, eu não sei se essa é a modelagem correta para resolver o problema. Me também fala tem qual é esse o teu ponto problema. Também tem não esse me dá ponto. parte do problema, eu quero o problema. Você quer o que com essa modelagem? É a pergunta. Resultado. É a pergunta. Da pergunta. Se você souber fazer a pergunta, você vai ter a resposta. Trata teu time de dados, teu time de BI, teu time de Data Science, dá o nome que você quiser para eles, mas trata teu time como parte da solução. Não passa para ele um briefing já direcionando a solução. Traz ele para o problema. Porque esses caras, né, mais ou menos, mas manjam de dados, manjam de identificar padrão, de bater o olho em números e identificar padrão de comportamento, padrão. Se ele está lá, né, que você demandou para ele fazer uma coisinha, ele vai olhar só para aquilo. Se você der o problema na mão dele, talvez ele te traga outras hipóteses, outras soluções. Então a minha sugestão, tanto faz o nome da área, traz esses caras para o business. Não esquece que parte vai olhar passado, presente, projeção de futuro, modelagens mais prontas, tem os reporteiros que toda empresa precisa, se você conseguir automatizar isso, melhor dos números, democratizar essa informação para que todas as áreas tenham acesso a ela e não morrer de uma área só, nem se fala, esse é o que tem que ser feito, como que todas as áreas possam consultar a hora que elas quiserem informação, mas o teu time de Data Science ou de qualquer outra coisa, dá um problema para ele, sabe? Não, problema de negócio. Eu concordo com você. Você levantou esse ponto dos reportes. Tem um reporteiro lá que vai ter que ficar fazendo os reportes.
Hoje em dia eu ainda vejo muita empresa, a gente tem diversas ferramentas hoje que permitem você trazer uma informação em real time, porque se você perguntar para o CEO o que ele quer, ele vai falar, quero melhorar meu resultado XPTO. Só que você manda aquele gráfico com 40 mil números e não sei o que lá, e não está respondendo a pergunta que ele quer. Que ele fala, como que eu posso aumentar meu faturamento, como que, essa frente está funcionando, esse outro business está funcionando, esse outro não está, esse produto vende, esse produto não vende. Eu acho que hoje o número de ferramentas, eu até queria ver a sua opinião em relação a isso, de data visualização, de visualização de data mesmo, é tão grande que a gente sai um pouco do cenário de PPT, de Keynote, e a gente vai para uma frente hoje que o cara olha para aquilo lá em real time com a informação que ele quer, sendo que eu posso mudar isso rapidamente. Um cliente nosso, a gente fez um projeto para eles muito bacana, que é a Mercedes-Benz. Eu estava conversando com a CMO ali, e ela, a Ebru, ela estava falando que a reunião dela com o presidente da empresa, depois que eles implementaram, não foi a gente que fez isso, tá? Eles internamente que fizeram. Depois que eles implementaram toda essa parte de data visualization e tudo mais, em Power BI, uma plataforma aí super normal, padrão de mercado, que resolve a situação, a reunião dela com o presidente da empresa era no Power BI. Ela abria, tem 2, 3 telinhas dela lá dos principais números de negócio. Ela sentava lá, sei lá, qual que era a periodicidade na reunião, o papo deles era em cima daquelas 2, 3 telas. E você empodera não outra frente tinha mais também. PDF, PPT, ficar... O que tinha era tempo olhando para aqueles números, analisando aqueles números, interpretando. Tem gente que gosta de falar bate nos números até ele te contar a verdade, sabe? Analisa o número. Então transforma aqueles 70%, 80% que hoje as empresas gastam em produzir a informação e gasta ali 20% para analisar, olha lá, para analisar a informação. Alguma coisa sempre vai ter que ser feita na mão, vai cruzar uma informação que você acabou de ter um estralo, legal, mas 20% do tempo, os 80% analisa. E outra, eu acho que você cria e empodera. Imagina o cara tem informação no próprio celular dele e fala, cara, tá aqui, ó. E você empodera o cliente, o usuário, para isso, para ele ter um poder de discussão com quem quer que seja. Exato. Porque você tem o PPT, o cara vai ter que parar, não sei o que lá, isso, aquilo e outra. O PPT vai uma vez por semana, uma vez por mês. Esse daí é real time. Uma coisa muito comum é o cliente falar, não, agora inclui esse indicador, agora inclui esse. Aí no final você tem 48 indicadores, uma tela. Porra, você não Exato, só tem indicador ali, né, cara? A tomada de decisão, a gente fala de data visualization, tem um lado de deixar o relatório mais bonito. Eu acho é zero deixar mais bonito. Cara, eu concordo plenamente. Ele é deixar o relatório que te ajude a tomar decisão, de uma maneira que você bate o olho e você consegue interpretar o que está acontecendo ali, sabe? Eu fiz um curso esses dias não, já faz um tempo, que chama Dash Day, que é foco em Excel e tudo mais. Cara, o foco do curso era você fazer o teu dashboard ficar bonito e não usual. Então o que acontece? Vamos falar sobre peso. Então ao invés de colocar, se o cara tem 50 quilos, ele está magrinho. Se ele tem 100, faz ele gordinho. Eu falei, pra quê? É bizarro. Sabe, a gente que perde tanto tempo em produzindo coisas talvez irrelevantes, na minha opinião, que você pode falar assim, tá, legal, essa informação é relevante? É isso. Beleza, deixa, mas não precisa colocar o cara gordinho. Eu confesso que eu recebi besteira de WhatsApp aí, hoje um gifzinho, uma imagem, não lembro se... Vou te encaminhar se der pra você pôr aí na tela. Eu vou colocar. Mas não lembro direito, mas a mãe ali olhando pro berço, tem aquele negocinho com um monte de bichinho pendurado no berço ali e o bebezinho embaixo. E aí era cliente, tipo a mãe, olhando de fora, os bichinhos de pelúcia, super bonito, tal, não sei o que, aquele berço lindo. E aí vinha o usuário, que é o cliente, que é o bebê, né? O bebê lá embaixo, todas as bundas dos bichinhos viradas pra ele. Tipo, a visão do bebê é terrível. Pra mãe ficou lindo aquele, exato. Né? Mas pro bebê ele tá lá, vendo um monte de bunda lá embaixo verdade, dele. Cara. Então é cliente e usuário, assim, é bem maluco, assim. A gente não tem o costume e o mindset de pensar no usuário. E a gente mesmo muitas vezes se pega quando vê, opa, calma aí, erramos, vamos voltar. Dá 2, 3 passos para trás, refaz essas etapas. Porque a gente não tem essa visão da usabilidade do negócio. Então, todos esses conceitos das metodologias ágeis e tudo mais, com UX, que estão aí, Design Thinking, que estão aí super com tendência na moda, precisa ser utilizado até para um projeto de Data Visualization simples, assim. É muito importante isso. A gente fez um projeto recente, total Data Visualization, KPIs, tudo no mobile e tudo mais. E que eu confesso para você que a gente só acertou a mão na hora que pôs no time uma pessoa que tinha essa visão de UX. Até lá a gente olhava para então você tem uma pessoa de UX para esse projeto específico. Olha que legal, cara. A gente trouxe uma pessoa e confesso para você que mudou completamente o nosso projeto mesmo. A gente falou, opa, aprendi. Então, todos os outros projetos a partir de agora de Data Visualization, eu preciso ter alguém que tenha essa visão.
Difícil de achar, hein? Pessoa de UX pensando em dados, gráficos e tal. Senhora, difícil de achar o profissional. Mas acho que a gente está chegando num cenário que pode acontecer isso, cara. Porque foi o que eu te falei, não precisa fazer o cara gordinho. Mas um relatório que... Qual é a pergunta correta? A pergunta correta é essa. Como que eu interpreto essa pergunta para trazer de uma melhor maneira para a pessoa? Está aqui. Que ainda não é essa forma. Sem inventar muito nos gráficos. A galera coloca 300 gráficos, cada um de uma cor. Falando a mesma informação. Isso acontece bastante também. O lead está aqui, mas o lead também está ali comparando com isso. Você fala, cara, mas para que tanto lead? Tá bom, e o tráfego? Tinha que colocar? Fala, então beleza, eu acho que tem o lead, beleza, mas eu quero saber o tráfego, quero saber quanto foi impresso, quanto eu paguei nisso, tem bastante, todas as vezes vejo aquelas coisas de promoção, aí tem lá aqueles relatórios, 300 slides falando tudo da promoção. Mas pra que tá fazendo a promoção? Pra vender mais. E tá vendendo mais? Não sei, eu cuido da promoção. Mas eu sei quantos cadastros tem, quantos SKUs foram, da onde vieram os cadastros, tem 300 mil coisas. Mas por que foi feita a promoção? É pra vender mais. Quanto gastou na promoção? 1 milhão. Então tem que vender, tem que dar um spread no mínimo de 1 milhão para pagar a conta da promo. Isso eu não tinha pensado. Então esse é o primeiro slide, vamos começar por ele aí, business. Já começa nessa dinâmica. Né? Outro ponto que eu acho super legal também, de um dos textos que você fez, que eu acho que a gente pode trazer em pauta também aqui no nosso bate-papo, é a questão do First Party Data. Legal. Por que eu acho interessante a gente falar sobre isso? Hoje a gente vê que cada vez mais terceiros, como Google, Facebook, eles estão fazendo você passar informação para eles criarem um modelo próprio deles. Seja um modelo de atribuição, seja um modelo para interpretar comportamento, seja qualquer modelo que ele quiser. E a gente está vendo que algumas empresas estão indo muito para esse nicho, falando, não, eles têm informação lá e você talvez não está mantendo muito essa informação com você. Você fez um texto super legal falando sobre First Party Data. Queria saber a sua visão, compartilhar com o pessoal. Eu acho que a gente surfou uma onda aí nesses últimos anos de Google, Facebook, né? E todos os produtos em volta das duas grandes marcas. Mas tem muito mais empresa aí. A Amazon mesmo, vamos para as chinesas então. Nossa, não é só Google e Facebook, também, tem uma plataforma aí de empresas que cuidam da nossa vida e sabem tudo que a gente faz. O ponto é que, como elas se colocam na nossa vida como um utility, ou como um conteúdo muito bacana que a gente fica aí procurando, elas pegam um percentual muito grande da nossa atenção, né? E as empresas que não têm um relacionamento direto com esse cliente, muitas até que têm, mas que não ligavam para isso, não estavam preocupadas nessa coleta de informação. Está vendo aí Lei Geral de Proteção de Dados, é caro hoje você usar todas essas plataformas, mídia, o custo de aquisição, implementar um modelo de atribuição, você montar uma operação de performance digital bem feitinha, você tem uma quantidade de profissionais, né, multidisciplinares muito grande, tem que ter o cara de BI, especialista nisso, especialista naquilo, o cara de CRM, o banco de dados, o cara das tags, o DevOps ali, cara, é um mar de pessoas, então tudo isso é caro. E quando você não tem a informação ainda, você tem que pagar por ela, é mais caro ainda. Você vai para grandes empresas de CPG e de mercado, elas não vendem direto para você o produto, elas vendem para um distribuidor, o distribuidor vende para você, às vezes para um distribuidor que vende para outro, chega em você. Então, a informação desse First Party Data poucas empresas têm. Nesse meio tempo mesmo que isso ficou super na moda, a gente vê as empresas Uber, Netflix, aí vamos falar sempre das mesmas, que é o que todo mundo comenta, trabalhar isso de uma maneira muito forte. Ela ter 100% acesso aos dados do cliente dela, 100% informação de como ele usa o produto que ela oferece e atuar na comunicação, no marketing para influenciar em vendas, ROI e tudo mais, e evitar churn, os mesmos KPIs aí de negócio, a seu favor, com muita propriedade, com times in-house. Então, quando isso começa a acontecer, obviamente abre um alerta para todas as outras que não estão fazendo. Caramba, essas empresas estão rampando aqui em faturamento, em valor de mercado e tudo mais, e a gente, grandes empresas já tem que fazer a mesma coisa. Então, a corrida pelo First Party Data que eu comentei nesse texto e vejo no dia a dia conversando com grandes empresas é que quem já tem a venda direta com o consumidor precisa coletar essa informação de uma maneira mais eficiente e até mais informações do que coleta hoje, quando não tem uma coleta adequada. Precisa se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados que está aí, está chegando e são poucos meses, é um pouco mais de um ano para as multas começarem a valer, mas é pouco tempo para acertar toda a sua estrutura, plataforma interna e externa para estar dentro da lei. E as grandes empresas que não fazem essa venda direta, se vêm refém dos fornecedores de dados. E aí você fala, caramba, como é que eu gasto dinheiro e não tenho essa informação? Então a corrida começa assim, aí você começa a ver movimentos
vou citar gringos aqui para não falar de marcas nossas, mas movimentos da Domino's, por exemplo, que coloca no ar um programa de relacionamento com o seu cliente, onde é lover de pizza, se eu não me engano é Points for Pie que chama o programa, que é lover de pizza. Não importa em que marca você consumir pizza, me manda a notinha que você vai ganhar pontos aqui. E quantidade de pontos troca por uma pizza. Calma aí, então eu vou comprar pizza no concorrente, eu apresento a nota para você e você me dá crédito por isso, cashback por isso? É, exatamente isso. Aí você fala, caramba, que animal, mas por que ele está fazendo isso? Porque ele quer entender o teu comportamento. Exatamente. Muita gente compra a base de dados do cliente, ou tem acesso à base de dados do cliente cadastral. Mas o cadastral mais o comportamento do cliente é que é poderoso. O cadastral mais o comportamento do cliente com a tua marca e com todas as outras marcas da tua indústria, aí é muito poderoso. E aí você começa a ver essas coisas. Pô, e fazer o que a Domino's fez, porque hoje em dia, se você for ver, todo mundo quer construir essa base de dados, eles querem pegar dados, porque a lei ainda não está ativa. Vamos pegar dado, não está nem aí. Mas com a lei ativa, se você explicar para que você vai usar os dados, você pode. Sim, também. Mas hoje em dia, cara, tá assim, minha visão, muita gente está pegando dado, sujando base, fazendo o que tem que fazer para ter o dado com ele, para poder trabalhar, porque não sabe qual vai ser o futuro. Então, quando você vê esse trabalho da Domino's fazendo, eu achei super interessante, porque ele está interpretando o teu comportamento e está te oferecendo algo em troca. Ele Isso tá é super legal, não é só informação pela informação. Ele tá Isso é super cashback. legal. Então, você vê as plataformas de cashback também nessa mesma linha começando a crescer, porque É verdade. já que eu gasto com algum outro terceiro para pagar isso, por que eu já não dou direto para o consumidor final, corta esse terceiro e fico o proprietário dessa informação? Então tem um porquê disso também está numa crescente aí as plataformas de cashback. E essa parte de first party data, digamos assim, muitas empresas, muitas não, acho que não posso generalizar também, mas algumas empresas hoje têm muitas informações e não sabem o que fazer com essas informações. Você já deve ter vivenciado isso. Eu tenho informação transacional, eu tenho informação comportamental, tá, mas para o que você usa? Eu uso para... E fica... Eu posso usar essa informação com mais profundidade? E a hora que você começa a ver o leque de informações que ele tem numa base de dados, você fala, cara, isso aqui é vida. Tem alguns casos assim, né? Você tem algum sentimento também que hoje as pessoas, empresas, estão começando a olhar para isso e dar uma tratativa melhor para os dados que elas mesmas têm a first party data? Acho que sim, tem uma preocupação muito grande. Eu brinco, dou aula ali no Tera também, no Somos Tera às vezes, de cultura de dados e CRM. E eu brinco às vezes com o pessoal que o CRM já era moda 20 anos atrás, perdeu quando entrou mídia, programática, não sei o que, o CRM virou a áreazinha ali escondidinha e de repente, de alguns aninhos para cá, ele volta a ter um protagonismo muito grande. Eu, como vim de CRM lá atrás, trabalhei muito próximo com isso, desde antes do Citibank, quando eu entrei na Sunset era uma ação, uma empresa de marketing de relacionamento. Tive sempre muito CRM muito na veia e como é que a gente trazia o poder desse first party para dentro, como a gente não parava de crescer. Acabou caindo muitas empresas usando só os canais tradicionais no CRM e tudo mais, separando a área de CRM, a área de mídia on, a área de mídia off, 3 caixinhas diferentes, às vezes até com heads diferentes que brigavam. Então isso se perdeu ao longo do tempo em algumas organizações. Não acho que isso acontece com as grandes marcas, acho que elas já estão mais estruturadas, têm mais dinheiro, mais aporte para investir e juntar essas coisas todas. 4, 5 anos já tem um movimento muito maior dentro da área de CRM, mas sim, tem muitas coisas que a gente pode resolver através dos dados desse first party data e que às vezes a solução está ali, através de uma análise, de modelagem, tem que estudar o que tem de informação ali e que não está sendo feito porque não tem, às vezes, volume até de gente para isso. Eu visitei uma empresa esses dias que eles estavam com uma área já de data science e com 7 pessoas. Um e-commerce grande aí, brasileiro e tudo mais. Ele falou, cara, eu tenho 7 pessoas na área, é um negócio novo aqui pra gente, tem um ano e meio que tá começando. Eu conversando com o presidente da empresa, ele falou, meu último papo aqui com o time interno, a gente acha que devia ter 20 pessoas nessa área. E se tiver 20, vai faltar gente para trabalhar. De tanta pergunta que a gente tem e tá ansioso pela resposta. Não dá para da noite pro dia contratar 20 pessoas, mas o nosso caminho é esse, a gente vai fazer uma troca ali, provavelmente uma das maiores áreas da empresa. E ela não é uma consultoria de dados, nem nada disso, é uma empresa que vende produtos e tal. Mas o mindset das pessoas já estão voltadas para isso. Tem um tempo para isso acontecer, mas eu acho que o mindset já está... porque a hora que você vê a base de dados, alguns clientes assim, alguns clientes que eu tive a oportunidade de ver a base de dados deles, você fala, cara, mas você tem muita informação valiosa, que você já trabalha isso?
Ah, não, mas puta, você tem muito comportamento aqui também. Você tem uma entrada aqui que você pode Mas fazer. manda e-mail marketing para todo mundo. Manda e-mail marketing para SMS todo mundo. Mas, por exemplo, mas essa hora que você fala assim, mas a gente pode fazer um cruzamento dessa base com o Facebook, por exemplo. E você não precisa impactar o cara só martelar ele ali. Nossa, é verdade. Então, assim, foi curioso para mim, porque quando você começa a trabalhar com ele, para você parece normal, mas quando você começa a ver situações de empresas, talvez um pouco menores, você fala, pô, mas dá para fazer isso? Mas eu tenho uma base pequena, de 100 mil. Eu falo, cara, 100 mil você já faz alguma coisa, já dá para brincar com alguma coisa. Lógico. Então é uma frente super legal que eu também vejo esse destaque. Aproveitando, eu queria agradecer você, Denis, que eu acho que você foi uma das pessoas lá atrás que me incentivou a trabalhar com dados. Eu fiquei muito feliz com essa porque história. você não sabia, né? Descobri hoje. Quando eu trabalhei na Sunset e o Denis era o VP de mídia lá e eu era planejamento. Então para mim foi quando eu comecei a me encantar com data, até meu chefe chegou chegou e falou, pô, vai lá falar com o Denis que você vai pegar uma frente boa, que eu não tinha visão ainda de digital, até tinha, mas o CRM ainda não. E foi aí que eu comecei a me apaixonar por CRM, por data, então, oficialmente, Denão, muitíssimo obrigado por isso, pelo bate-papo. Desejo muito sucesso para Just a Little Data também. Obrigado. Acho que tem muita coisa vindo pela frente. O bate-papo foi maravilhoso. O Denis não tem Instagram, eu ia colocar o Instagram dele aí, mas ele não tem Instagram. Então eu vou colocar a tua informação no LinkedIn. Boa. Quem quiser falar, o Denis está aí também para saber um pouco mais sobre data que a gente vai falando. Denis, mais uma vez. Valeu. Obrigado, pessoal. Valeu, galera. Valeu. Até mais.